Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vim trocar uma ideia com vocês sobre a questão do EAD, do ensino à distância, como é que a gente trabalha os comportamentos dos nossos filhos dentro de casa, mas tendo aula. Isso é bom, isso é ruim? Como é que eu faço isso de uma maneira leve, até divertida? Como é que eu vou inserir a escola dentro da minha casa? Como é que eu vou fazer para conseguir que meu filho estude? Isso é benéfico, não é? Ele consegue ficar muito tempo, né, na tela do computador? Ele não vai conseguir ficar muito tempo? Enfim, é um vídeo para que vocês se conscientizem da importância disso, desse momento. Eu gostaria só de dizer para vocês que sorte é uma mistura de quando o preparo encontra uma oportunidade. Há 6 anos eu estudo essa questão da tecnologia na educação, como é que a gente faz para a gente conseguir ter bons resultados no ensino à distância, no EAD e no e-learning, que é aprendizagem através de mídia eletrônica. E eu me encantei muito com os resultados, com a forma com que a gente pode pulverizar isso, mas eu tinha muita restrição ainda em relação às instituições municipais, estaduais, federais, enfim, de aderir a isso. E aí vem essa oportunidade, porque a pandemia, apesar de uma dificuldade, em toda dificuldade existe uma oportunidade da gente olhar para isso com bons olhos, porque a evolução da educação é esta. Então, se a gente parar para pensar como é que a gente estudou, né? Pessoas da minha idade, aí na faixa dos 40 anos, a gente teve que ir na escola, não tinha celular, não tinha uma série de coisas, e à medida em que a gente foi crescendo, as coisas foram aprimorando. Então, eu ainda fiz a minha faculdade presencial, porém as especializações já foram todas online, já foram todas EAD, né? Todas não, uma grande maioria delas. Então a gente vem se aperfeiçoando e vem inovando desta forma. Por que não as crianças? As crianças nasceram já na era pós-digital, elas já têm as conexões neurais da tecnologia. Você dá um celular para o seu filho, ele fica lá tempo olhando, né? Você tem que estabelecer um tempo, ele perde horas lá, se você deixar, passa o dia lá, passa o dia jogando, já interage com o amiguinho no jogo do computador, enfim, isto já faz parte da realidade deles, né? Ele pesquisa vídeo no YouTube, ele pesquisa as coisas no Google, ele interage já via internet, faz chamada de vídeo, joga com vários amiguinhos ao mesmo tempo, isso já faz parte da rotina deles, tá? O que não faz parte é a questão isso já é um tipo de aprendizado. O que não faz parte é a escola, né? O que não faz parte é a aprendizagem pedagógica através da tecnologia. E essa é a proposta do momento, até porque nós estamos sem condição de termos outras propostas. Então eu vejo escolas que são extremamente construtivistas, que trabalham muito essa questão da sociabilidade, né? E qual é a diferença hoje dos professores irem para o EAD, irem para o e-learning? É que quando eu estou dentro de uma sala de aula, existe muita troca. Quando eu vou para o EAD, existe muita entrega. Quando o seu filho tem a oportunidade de ter uma aula online, ao vivo, e interagir com os professores, esse é um momento muito bacana, onde pode haver uma troca, mesmo sendo online, mesmo sendo à distância. Isso deve ser aproveitado. Eu sei que tem algumas escolas que oferecem a possibilidade da criança assistir essa aula depois. Fica até 5 dias essa aula. Pode fazer? Pode, mas muito de vez em quando. Por quê? Porque quando a criança assiste sem ser ao vivo, sem ser ali no mesmo tempo, ele vai trabalhar com a entrega. Todo aquele conteúdo vai ser entregue para ele, né? Mas ele não vai conseguir dar uma devolutiva, nem se expressar, nem participar, nem se sentir parte integrante daquele momento. E aí isso gera uma aprendizagem diferente, ou uma dificuldade maior de aprendizagem. Tá? Então, nessa idade toda, quando eles são muito novos, quando eles estão aí no ensino médio, enfim, no ensino infantil e no médio, é bacana que eles trabalhem essa questão dessa troca, eles aproveitem esse ao vivo, tá? Então isso pode ser feito de forma tranquila. Como é que a gente faz para adaptar a nossa casa? Então, lembra que toda vez quando você mudou qualquer rotina da sua casa, não houve uma adaptação? Então, quando o seu filho nasceu, houve uma adaptação. Se você teve um segundo filho, houve uma segunda adaptação.
E aí você entendeu que você precisa criar rituais. Então tem um ritual das horas da refeição, então vai lavar a mão, tem o horário certo para comer, tem o horário certo para dormir, enfim. Isso seria o essencial dentro de uma organização familiar, tá? Agora a gente vai inserir os estudos dentro desta organização familiar. E aí, como todo comportamento novo que a gente coloca lá, a gente vai precisar criar novos rituais, novos procedimentos, novas rotinas. Então eu falo isso para todos os pais. Muitos pais, nossa, eu vou ter que ficar lá do lado do meu filho o tempo inteiro. Não, nós estamos staffs. O que é staff? Eu estou lá à disposição para, se a internet parar, se alguma coisa acontecer no computador, no tablet, no celular, naquilo que ele está usando naquele momento para estudar, eu estou lá como suporte. Porém, ele vai ter que aprender a se virar sozinho. E aí, o que é importante? Esse se virar sozinho. Nossa, mas como é que vai ser? Meu filho é muito novo, eu acho que ele não vai dar conta, ele não vai conseguir. Gente, dê uma chance para essas crianças, para eles conseguirem usar a tecnologia de forma positiva e proveitosa. Este é o momento. Porque até hoje a gente usa a tecnologia muito mais para o lazer, né? Para o nosso lazer, do que realmente para questões que sejam muito mais produtivas. Então a gente vai inserir a tecnologia na nossa produtividade, no nosso aprendizado diário. Então, do mesmo jeito que quando começam as aulas presenciais, a professora tem a primeira reunião e ela orienta. Chegou na escola, se despede da criança, passa a segurança e deixa a criança viver aquele momento, no EAD é a mesma coisa. Olha, eu vou arrumar um lugar para ele, que seja uma mesinha, um lugar que seja tranquilo, com o menor estímulo possível, para ele participar daquele momento. E aí eu vou deixar com que ele, naquele momento, se vire. Qualquer coisa que ele precisar, mãe, parou de funcionar, mãe, aí você vai e ajuda. Agora, qualquer coisa referente à aula, ele vai trocar essa ideia com o professor. E aí ele vai acostumar, tá? Algumas pessoas me perguntaram, Karina, usa ou não usa uniforme? Bom, eu, dentro do meu procedimento, dentro da minha casa, vai usar. Por quê? Porque elas estão indo para a aula. Né? E é bacana entender que todo mundo está no mesmo momento. E aí entra a persona estudante. Então a persona estudante, ela vai colocar o uniforme, ela entra naquela persona, ela entra nos combinados das aulas que vão acontecer, ela entra na disciplina, ela entra na organização. Então aí eu estou criando novas conexões para essa criança entender que aquele momento, mesmo estando no ambiente do nosso lar, é um momento de estudo. Esse é um momento, gente, crucial. Eu falo que sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Essas crianças estão preparadas, mas até hoje elas não tiveram oportunidade, porque não havia uma cultura educativa do EAD e do e-learning. E agora a gente está tendo que colocar isso na nossa vida, porque é a única possibilidade que a gente tem. E eu estou vendo isso com uma coisa extraordinária, tanto para os professores quanto para os alunos. Ah, Karina, mas isso vale para todo mundo? Valeria para todo mundo. Porém, o programa para se desenvolver isso, o processo para se desenvolver isso, requer realmente alguém que saiba de prática e tenha habilidades nessa questão de ensino EAD. Tá? Então, você pegar a criança e falar, vai assistir um vídeo agora, é o que a escola mandou? Isto é entretenimento. Depende do tipo de vídeo, é claro, mas eu estou falando que algumas escolas não estão trabalhando realmente o EAD, ensino à distância. Eles estão trabalhando um tipo de entretenimento. Então, tudo bem, existe uma mensagem no vídeo que passa? Existe, mas aquilo não é aula, tá? Talvez eu não tenha como mensurar o aproveitamento dessa criança. Isso não é uma rotina. Isso não vai virar um padrão para ela de aprendizagem. E isso que é importante nesse momento. Então, estabelece a rotina do estudo, estabelece o momento da sua rotina, estabelece a autonomia do seu filho para que ele possa entrar lá e estudar. Isso vai desenvolvê-lo de uma maneira fantástica. E eu ainda ouso dizer que vão ter muitos pais que vão se adaptar tanto com isso e vão até acabar depois pensando na possibilidade realmente dos filhos estudarem em casa. Claro que não 100%, porque a socialização ela também é importante, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente voltar a se socializar pessoalmente, né?
Então vamos usar a tecnologia a nosso favor para que a gente consiga desenvolver a autonomia dessas crianças, para que eles consigam desenvolver o aprendizado, que pode ser de forma extremamente mensurada, pode ser extremamente leve, prazerosa, né? A gente tem que tirar esse peso, tem que deixar eles crescerem. Se todo mundo está nesse momento junto, é porque alguma coisa a gente tem que aprender, e tem que aprender para melhor. Isso vai ser extremamente bom. Pais, mães, permitam-se esse momento. Né? Não acho que agora eu tenho que virar professora, então não vou pagar mais escola. Não, você tem que ser o suporte técnico. Deixa a escola trazer isso. Karina, mas a minha escola, a escola da minha filha não está trazendo. Então aí você tem a possibilidade de procurar uma escola onde nesse momento vai atender melhor a sua expectativa quanto mãe. Uma escola que vai desenvolver a questão educacional dessa criança, né? Com parte pedagógica preparada para isso, enfim. Mas são muitas questões, muitas coisas, e eu vou deixar aberto aqui para quem tiver dúvida, quem quiser alguma dica, alguma orientação, enfim, estamos todos juntos nesse momento. Acho que a gente tem que se acolher e se abraçar. O momento pode ser leve, tenho certeza que vai ser muito produtivo e muito bom. E é isso, gratidão pelo vídeo de hoje, um beijo e até nosso próximo vídeo.